Olá. Que bom, meu Deus. Glória a Deus, que acho que eu vou começar a trabalhar de novo, né? Fazer algo que eu fiz há muito tempo atrás. Para começar um pouquinho, né? Contar um pouquinho, porque depois eu vou ter que desenhar, tem jeito. Acho que eu comecei assim e eu creio que Deus disse para mim: vai por aí, filha, depois eu te oriento mais. Mas para começar, tem que dar o primeiro passo, né? Eu tenho que me estimular a entrar na sociedade, comunicar que nós somos produtos pacificadores da verdade, da justiça de Deus. Uau! Eu fui realmente tomar consciência disso faz mais ou menos uns 15 dias, né? Mas para vocês conhecerem um pouquinho quem eu sou filha de Deus, tá? Como você também. Só que eu me julgo filha de Deus mesmo, porque eu passei pelo caminho que Deus orienta na Bíblia, a palavra dele, né? E eu só fui passar por esse caminho depois que ele me tirou do caminho. Esse caminho que eu estava desde o meu nascimento até os meus 40 anos, eu perambulava pelo mundo, como todo mundo. Anda para lá e para cá, e entra na sociedade, se perde um pouco no meio da comunicação, e vai buscar comunicação dali, daqui, e você não sabe o que, que você está fazendo na verdade, você está produzindo o quê? Né? E eu, com os 15 anos, eu resolvi produzir. Falei, eu quero trabalhar para eu comprar maçã argentina, que eu amava, iogurte, incrível isso, mas era para isso que eu fui trabalhar, e batom, porque eu queria começar já a me maquiar, enfim, né? Mulher é assim mesmo. E fui trabalhar para isso, né? Para ter essas coisinhas que toda mulher gosta e coisas que na minha casa tínhamos boa alimentação, mas era uma alimentação mais regrada, né? Naquela época, eu estou falando porque eu já estou com 60 anos, então, né, já vou entregar logo aqui o que eu tenho. 60 mais. Não, mas para frente eu não vou contar, tá? Mas foi uma bela experiência, tá? Eu já estou assim, digamos que eu já esteja na 8ª fase da minha vida. E isso nós vamos falar aqui daqui a pouco, nesse quadro. Por enquanto, assim, Deus me deu a liberdade de eu começar a me estimular novamente e comunicar, que é ser um pacificador. Na Bíblia está escrito, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão os filhos de Deus. E eu trabalhei muito. Foi minha formação, na primeira formação minha, fui técnica e estética corporal e facial. Trabalhei muito nessa área de estética. Trabalhei com vendas. Somava também a questão de produtos, né, na área cosmética com atendimento terapêutico na estética. Enfim, estava muito bem. Fiquei muitos anos sem filhos, fiquei 10 anos sem ter meus filhos, que eu tinha uma doença, endometriose, que me impedia, mas pela fé eu consegui trazer 2 heranças do Senhor para o meu colo, né? E hoje já estão, ela casada, ele já está voando, fazendo o que Deus quer, né? Deus que tem ele como herança, então são heranças do Senhor, são filhos que a gente cuidou. Sou casada já há 40 anos, fez esse ano, e tive aí uma experiência muito boa na minha vida, buscando conhecimento e saberes e lutando, lutando, lutando contra determinadas emoções que eu não entendia, mas como eu trabalhava muito, eu tentava escapar por aí. E em 98 eu tive uma falência na minha área profissional total. Só que nesse tempo eu já tinha meus 2 filhos, 4 e 5 aninhos. E nessa época eu tive assim um processo, uma sociedade, entre aspas, né, onde eu percebi que o meu estoque todo tinha ido já por conta do mundo aí. Na época não tinha computador, eu era meio desorganizada mesmo, eu sempre fui muito mais a prática do que a organização didática e tudo mais.
Quando eu percebi, eu estava falida, né? Então, tive que voltar para minha casa, coisa que eu nunca tinha ficado em casa. Deixava meus filhos com uma pessoa que cuidava muito bem deles e tive que voltar. Trouxe a minha estética para dentro de casa, num ambiente pequeno, onde era uma área de serviço ali, onde nós não tínhamos empregada, mas ali era um local onde a gente jogava tudo que não era para expor, a gente punha ali. Quarto de bagunça, né? E eu tive que trazer ali a estética. E ali eu passei por uma experiência terrível, porque eu tinha Deus sempre com o meu norte, sempre de fé, porém eu não tinha a Bíblia comigo, essa maravilha aqui, desse livro da vida. Eu só tinha Deus. E eu era idólatra, tinha o arcanjo Miguel, era do tipo aquela que gostava de anjos. Tudo que representasse anjo, anjinho, de um jeito ou de outro, era eu mesma. E o meu anjo maior era o arcanjo Miguel. Eu achava que o arcanjo Miguel era um anjo que podia usá-lo como uma proteção aqui na Terra, enfim. Dentro da religiosidade, a gente ouve e acredita. E, enfim, acabei perdendo. E nesse dia, quando eu voltei para casa, frustrada, abalada, moralmente envergonhada, porque, puxa, tudo que eu fiz, de onde é que sobrou de tudo isso? Aí eu fiz a pergunta para Deus, o que é que eu fiz de errado na minha vida? E Deus disse para mim, olhe para os teus filhos. E nesse momento eu tive assim a certeza que Deus falou comigo naquele dia, porque eu não tinha percebido que eu tinha lutado para ter os meus filhos. Tinha, inclusive, sido cobaia, né? Na época, a endometriose não tinha cura e não se sabia nem da origem, né? É uma origem psicossomática, inclusive. E eu fui cobaia, eu e mais 4 mulheres tomando remédio para engravidar e glória a Deus que vieram saudáveis e já veio a Taine, logo em seguida veio o André. E ali eu entendi, falei, meu Deus, eu não perdi nada. Eu perdi a matéria, mas eu estou feliz, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho a inteligência, tenho conhecimento, começo tudo de novo, né? E assim eu comecei, por causa dos meus filhos. Foram eles que me puxaram para frente. Deus fez eu olhar para a herança que ele me deu, que são os 2 filhos. Hoje já tenho mais um filho espiritual, que é o genro, e que aí venha mais nora e netos e bisnetos e para frente, geração abençoada. Isso que eu quero para a minha vida, que eu quero para a tua vida. Porém, eu não me conformei em ficar dentro de casa. Eu fui trabalhando, quando eu vi, tinha já cliente de novo. Comecei a aumentar meu espaço e tal, e daí resolvi me profissionalizar mais. Fui para um curso técnico de estética, ali eu me desenvolvi mais, tive algumas experiências nesses 3 anos de formação. Passei por um estresse imenso dentro da sala de aula com vários marmanjos, inclusive esteticistas já que já tinham suas clínicas, pessoas já formadas há muito tempo. Porém, não queriam estudar, só queriam o diploma. E eu estava querendo realmente voltar à minha vida, né? Reformular tudo mais, porque financeiramente eu não tinha mais nada. E nesse contexto, né, de 3 anos estudando lá, passando por esse estresse, eu resolvi fazer uma monografia, um TCC sobre o estresse do profissional para melhor atender o seu cliente, porque eu nunca deixava de ter cliente na minha cabine. E olha que era pequenininha a minha cabine, e eu tinha clientes, muitos clientes, tanto na venda quanto no atendimento que eu trabalhava. E a minha palestra, na época, meu TCC, acabou virando uma palestra. Eu tive lá com muito medo e eu tive que me desafiar e falar sobre aquele trabalho de qualidade de vida. Pois bem, terminei essa área e não parou por aí. Quando eu fiz o TCC de qualidade de vida, eu me interessei pela aromaterapia, por yoga, coisas assim que eu não estava envolvida, porque eu nunca fui para esse lado zen, esse lado de qualidade de vida.
eu sempre fui batalhando a minha vida num contexto, né, de buscar mais reconhecimento profissional, mas sem entendimento da área espiritual. E eu acabei descobrindo que tinha um curso que chamava-se bioterapia. A minha formação hoje é bioterapeuta. A bioterapia trabalha com qualidade global de vida. E nessa formação, você iria conhecer todas as técnicas para atender melhor o cliente. As alternativas, técnicas alternativas. A gente chama de holística, que é onde você vai buscar várias vertentes de conhecimento. E como eu tinha falido, como eu estava com meu corpo não dolorido nem doente, mas eu estava depressiva na área emocional. A minha área emocional estava assim totalmente depressiva, porque eu não me sentia mais com coragem de começar a abrir algo novo. E eu estava ali envolvida dentro da minha casa, num espaço pequenininho, e eu falei, eu vou buscar entender quem eu sou. Quero saber de onde eu vim, qual a minha origem espiritual. E eu fui estudar, e passei 3 anos estudando a bioterapia. E nesse interim, eu não fui para estudar, para eu ser formada em bioterapeuta. Na verdade, eu estava muito bem com a área de estética. Eu queria mesmo era trabalhar essa qualidade de vida em mim. Então, eu fui buscar um autoconhecimento. Então, todas as técnicas que a gente aprendia, a gente praticava. E eu fui praticando todas elas. Só que teve uma que foi assim que me chamou a atenção. O nome. Você ia estudar o nome de registro. E através do nome de registro você ia buscar uma luz. E essa luz, então, te dizia quem era você nesse universo todo, muito holístico. E eu botei meu nome de registro e ali eu descobri, através daquele estudo, que eu era uma pessoa que nasceu para comunicar, para pacificar e para estimular. Eu disse, uau, mas eu sempre fui uma comunicadora, uma pacificadora e também uma estimuladora. Sempre trabalhei por conta, sempre fui uma líder de mim mesma. Na verdade, eu trabalhei no Itaú uma época também na minha vida, mas foram pouco tempo. Eu trabalhei muito mais como autônoma. Então eu falei, mas como assim Deus? Olha, eu falei em Deus de novo. Falei, como assim Deus? Quer dizer que se eu estudar a minha essência, eu vou melhorar? Eu vou voltar à vida novamente? Porque eu não me sentia viva mais. E eu escutei, sim, se aprofunde, estude e se aprofunde. E ali eu comecei. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu nome e comecei a usar todas as técnicas para ajudar a Eliane, em essência. E em 2003 eu desenvolvi um projeto. Eu não sabia que eu tinha desenvolvido esse projeto, eu voltei, falei com a reitora na época e mostrei para ela, falei, não estou entendendo isso aqui e tal. Ela disse, Eliane, isso não fez parte do estudo aqui, isso é um projeto que você desenvolveu. Falei, nossa, mas como assim? Eu não tinha noção de que eu tinha desenvolvido um projeto. E eu desenvolvi esse projeto e hoje eu vou contar para você que esse projeto que eu desenvolvi, eu fiquei 13 anos trabalhando com ele, onde foi que eu realmente me reestruturei, onde eu fui buscar a minha origem familiar, estudei toda a minha família de origem, toda ela, vamos ver se eu consigo aqui mostrar um pouquinho para você, mas talvez você não vai ler nada, na verdade, mas eu quero que você entenda por onde eu passei. Isso tudo é a minha árvore genealógica, só que não é só a minha mãe e meu pai, eu fui buscar tudo da minha mãe, tudo do meu pai, irmãos, tios, enfim, fui fazendo uma ligação para eu entender quem eu era, o que eu estava fazendo nesse mundo, o porquê que eu repetia alguns padrões familiares, porquê que eu estava repetindo determinadas situações minhas no meu trabalho. Meu pai teve uma falência, meu irmão já tinha tido uma falência, eu já sabia de algumas coisas nesse sentido. Eu falei, por que isso se repete? E eu fui buscar cortar esse cordão de padrões que estavam oprimindo o meu coração, a minha alma, né? Então, eu desenvolvi o projeto. Aí, em 2015, esse projeto ele ajudou muita gente, principalmente a mim, porque quanto mais eu falava de Deus, mais Deus ouvia.
E em 2015 eu estava para levar esse projeto online, na época, e eu queria ensinar as pessoas a reconstruir os seus eus para que pudessem, né, daí para frente iluminar o corpo também e tudo mais. Era um processo de iluminação, através de luz e tudo mais. Mas isso já passou. Isso ficou de 2015 para trás. Não interessa mais. Em 2015, quando eu fui lançar esse projeto, eu tive um processo muito grande, muito profundo, emocional na minha casa, com uma pessoa que trabalhava comigo, uma pessoa próxima de mim, e eu tive um processo emocional muito forte, e ali parece que eu desabei. E a pergunta que eu fiz a Deus: peraí, Deus, se eu tive um processo agora emocional, que projeto é esse que eu estou fazendo? Que eu não consegui segurar essa onda. Aí foi bom eu perguntar para Deus. Cada vez que eu perguntei para Deus, hoje eu percebo isso. Ele sempre me respondeu. E eu sempre tive bons ouvidos para ouvir, porque sempre fui muito intuitiva. Sempre ouvi. Sabe aquele sussurrar? Eu ouvia, só que eu não entendia. E ali começou uma jornada muito forte na minha vida. Eu perguntei para Deus o que eu tinha feito, né? E eu tive que, na verdade, dispensar essa situação dentro da minha casa, e aí eu acabei tendo só diária em casa. E eu recebi uma pessoa na minha casa para cuidar da minha casa, né, semanalmente, e ela percebeu que eu não estava bem, e aí disse para mim: Liane, eu tenho um retiro na minha igreja, você quer participar? Retiro? Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não vou num retiro, né? Porque eu já não era religiosa fazia tempo, já tinha passado por várias filosofias e crenças e tudo mais. Eu não gostava da religião. Chegou uma hora que para mim aquilo cansou, não batia mais para mim, sentia que aquilo não era verdade. Quando ela falou isso, claro, né? Eu falei, quero sim. Ela disse, quando? Eu perguntei quando? Ela, tal dia. O nome do retiro é Encontro com Deus. Uau! Encontro com Deus. Eu fiquei, né, muito feliz. Falei, meu Deus, agora eu vou me encontrar com Deus. Vai se encontrar com Deus. E reencontrei com Deus nesse dia. Foram 3 dias. Meu marido foi comigo. E nesse dia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeira vez na vida que eu vi alguém abrindo uma Bíblia, lendo a Bíblia e comentando sobre aquilo que estava na Bíblia, incluindo você na história. Meu Deus! Ali eu descobri que eu não estava num lugar qualquer. Eu estava realmente numa igreja onde ensinavam a palavra de Deus. E ali eu entendi quem era Jesus. Porque para mim Jesus estava na cruz. Inclusive eu beijava o pé de Jesus na cruz, nas vias sacras e tudo mais. Descobri que Jesus não estava na cruz. Descobri que Jesus está lá no alto com Deus, vivo e esperando a gente para morar com Ele na eternidade. Porque quando Ele veio, Ele viveu como a gente, morreu por nós, e aí foi ressuscitado e em 3 dias ele foi para Deus. E hoje ele não vai mais descer aqui para a terra, mas ele volta e eu creio nisso. Vem na nuvem, eu creio nisso, porque está escrito na Bíblia. E nós vamos ser arrebatados. Os filhos de Deus que tem Jesus como intercessor. Quando eu descobri isso, eu falei, eu quero ser de Jesus. Eu não sabia que Jesus era assim. E aí me mostraram um amigo Jesus. E ele foi tão bom comigo. E ele me mostrou a palavra João 8:32. Diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você veja que eu vou ter que desenhar para você. O trabalho que eu havia feito na época, ele formava uma cruz. E eu não tinha percebido isso. Era assim o projeto na época. Quem eu colocava em cima desse projeto sempre foi Deus Pai. Eu sempre usei Deus como foco do antigo projeto, porque era o que eu queria, né? Eu queria melhorar e queria ir para a área espiritual. E aí eu descobri, na época, que como eu era comunicadora,
Eu vou escrever aqui com vermelho, que acho que fica melhor. Eu era comunicadora. Então, eu era comunicadora, eu era estimuladora e também era pacificadora. Então, pacificador, o comunicador, vamos colocar assim, vamos tirar o A, né? Porque aqui fica uma coisa muito singular, né? Tô falando já no geral agora. Então, nós temos aqui habilidades de estímulo, de comunicação e de pacificar as dores. E foi essas habilidades que eu fui buscar na época. Alguém que me estimulasse, alguém que me comunicasse e alguém que pacificasse a dor que eu estava sentindo quando eu fui para a bioterapia. E, coincidentemente, eu era essa característica lá no processo holístico. Que, na verdade, depois, com o projeto que eu desenvolvi, a gente é tudo isso. Além de sermos estimuladores, nós somos ainda socializador. Então, a gente é socializador? Sim, socializador. Socializador. Tá? Somos estimulador, socializador, comunicador, pacificador. E aqui eu, como uma filha de Deus, que aprendeu que para falar de Deus, sem ter Jesus no coração, sem abrir os braços para receber Jesus no coração, não existe como você receber a bênção de Deus e, inclusive, viver a eternidade com Jesus. Então, existe alguém que tem que falar isso. Então, quem que comunica, quem que estimula, quem que socializa, quem pacifica? O produtor. Então, são características aí, são habilidades que nós todos temos de estímulo social, comunicar, que somos produtos pacificadores. E o mais legal é que o projeto também mostrava que nós temos aí uma verdade. E nós temos dentro de nós uma justiça. E aqui para cima é que Deus me mostrou a verdade, agora faz uns 20 dias atrás. Porque ele reformulou o antigo projeto e disse para mim, filha, pode trabalhar agora com esse, porque agora eu limpei todas as cacas que você tinha trazido para esse negócio, porque como você não conhecia a palavra, a mentira vinha no teu ouvido, pelos saberes dos conhecimentos, das comunicações por aí. Sem a palavra, você aprende de tudo, menos a verdade, porque a verdade é de Deus. A justiça é de Deus. Então, nós estamos aqui para fazer o quê? Todos nós. Estamos aqui para estimular a sociedade, comunicar que nós somos produtos pacificadores da verdade, da justiça de Deus. Olha que coisa mais linda esse projeto novo que Deus está me dando. E, na verdade, eu trabalhava com esse movimento de habilidades e eu dividi essas habilidades aqui em 3 fases embaixo. A fase dos 0 aos 7 anos, a fase dos 7 aos 14 anos e a fase dos 14 aos 21 anos. Essa fase aqui, considere a tua fase, porque a minha eu já passei. Eu já passei por todas essas fases na época. Eu tive que ir atrás da minha mãe, do meu pai, e buscar tudo isso aqui para eu poder limpar a minha vida lá dos 0 a 7 aninhos. Para depois eu limpar a minha vida dos 7 a 14, o que, que eu vivi, com quem me relacionava, quais eram os alunos que eram meus amigos, os professores, enfim, a sociedade que me envolvia também nos processos. E quais eram as comunicações que eu também tive nessa fase dos 14 aos 21 anos. Só que é um crescente isso. Então a gente está crescendo, né? Mas nós não estamos já, eu já, por exemplo, já estou na 8ª fase, mas nós vamos crescendo. Então esse trabalho que eu estou mostrando para você é um trabalho para quem tem 20 anos para cima. Eu te garanto, você com 20 anos,
Se você pegar isso e for cristão, né? Que sem Cristo Jesus não há como você ir para Deus. Jesus é o Filho. Então eu vou colocar para você aqui, ó. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e quando o Filho, Jesus, ele subiu aos céus, antes dele ir para o céu, ele falou para os seus discípulos que o meu Pai vai enviar o Consolador para que fique com vocês aqui na terra. Porque imagine, Jesus não teria como ficar conosco aqui, porque Jesus tinha um trabalho, era uma aliança, era um propósito, ele tinha um propósito para salvar a gente aqui. Então ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, morrer por nós. Por isso ele levou todos os nossos pecados na cruz. E se eu digo para você que eu sou a cruz que representa Jesus, isso pode até te impactar, mas eu vou dizer que eu sou a cruz que representa Jesus. Você é a cruz que representa Jesus. Porque nós somos pecadores, eternos pecadores. Aqui na terra nós somos carne, humano. O único que é o único produto pacificador verdadeiramente é Jesus. Então, quando tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que foi quem Deus enviou para ficar conosco, é Ele que está aqui hoje comigo. É o Espírito Santo me revelando o que eu poderia usar daquele antigo projeto. Porque nem tudo o que eu fazia era errado. Nem tudo o que eu fazia estava no pecado. Mas sem a palavra de Deus, sem a palavra de Deus, você não tem aliança com Ele. Porque Deus, Ele mostrou através do seu Filho a obediência de Jesus para com Ele. Jesus não fazia nada se não fosse a vontade do Pai. Então, se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo, eu vou desmistificar essa questão para você. Jesus Cristo não é religião. Deus não é religião. Espírito Santo não é religião. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo é a nossa família espiritual. É com Ele que nós vamos voltar a morar. E foi com Ele, antes de vir para a Terra, é que a gente se conectou. Então nós temos sim uma obra, um trabalho aqui para fazer. Cada um de nós temos um dom aqui. E esse dom, essa habilidade, você vai precisar se estimular a entrar na sociedade e comunicar que você é um produto pacificador da verdade, da justiça de Deus. E se você então entrar nesse processo e crer que sem Deus, Jesus e o Espírito Santo, você não vai conseguir sair daqui da terra. Por quê? Porque existe o inimigo de Deus. Enquanto Deus, ele é 100% bom, desse lado aqui existe alguém, o diabo, o Satanás, o anjo contrário, a potestade, a legião, as dominações, os espíritos malignos. Tudo isso é uma coisa só. É 100% ruim. Na Bíblia está escrito, se eu não me engano, em João 10:10. Eu não tenho bem essa, mas vai lá na Bíblia depois, eu vou deixar depois também na descrição onde eu fui buscar na Bíblia. João 10:10 diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, o inimigo, o ladrão. E Jesus veio para dar vida e vida plena, abundante e eterna. Isso que Jesus deixou para nós. Então, você precisa entender que você pode sim ser uma pessoa aqui da terra abundante e plena. Porque você tem essas habilidades de estímulo social, comunicar, que é um produto pacificador. Por quê? Porque você tem a verdade e a justiça de Deus se você obedecer o que está na palavra de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus assim, ó, como se fosse eu aqui, ó. E disse: Jesus, pode entrar no meu coração e pacifica a minha dor.
e eu renuncio tudo o que eu estava fazendo de errado. Me arrependi, pedi perdão a Deus e disse para ele: Deus, eu não sabia que o Senhor tinha esse filho vivo com o Senhor. E eu não sabia que o Espírito Santo é meu amigo, e Jesus é meu amigo, e que eu posso contar com eles aqui. E Deus disse: que bom, minha filha. E aí eu me batizei, e quando a gente se batiza foi uma coisa muito engraçada, porque eu já era batizada em casa, na igreja, enfim, e eu não entendia por que eu tinha que me batizar de novo. Depois que eu vi os filmes e comecei a entender através da palavra também, quando Jesus se batizou, ele tinha 33 anos. Aliás, 30 anos, ele ficou mais 3 anos depois. Isso é mais ou menos, tá? Porque eu não sou pastora, eu sou uma pessoa comum como você. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vai lá depois e confirma, tá? Mas 30 anos ele se batizou. E quando ele se batizou, o que ele fez? Tuft, morreu. Quando ele deitou nas águas e ele subiu novamente, é como se ele nascesse de novo. E ali veio o Espírito Santo, que é a representação da pomba. Mas ali na Bíblia tem outras representações também. Enfim, é simbólico. Ali ele recebeu o Espírito Santo. E a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, que é o quem está conosco, é que ele começou a fazer os milagres. Então nós só vamos poder ser um canal de comunicação para a sociedade se a gente tiver o Espírito Santo conosco. E para ter o Espírito Santo junto comigo, eu tenho que antes receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. E para mim não foi nada difícil, porque eu entendia bem. Por quê? Porque eu já tinha esse processo aqui no meu antigo projeto, com outras coisas, mas essas outras coisas já caiu. Quando eu morri para o mundo, isso tudo ficou para trás. E agora Deus me deu tudo novo, e algumas coisas eu tenho certeza que você também é um estimulador, um socializador, um comunicador e um produtor. Será que é pacificador? Aí que está o segredo. Para você ser pacificador, o Espírito Santo vai te alimentar. E aí tem algo que ele vai te alimentar que é muito saboroso e que eu duvido que tenha alguém que vai te alimentar com essas sementes aqui, que é o amor, a alegria e paz. Deixa eu achar lá mais uma caneta aqui, porque quero que você veja bem. Alegria e paz. Amor, alegria e paz. Pensa, se você compra isso aqui, o Espírito Santo tem para te dar, porque é o fruto do Espírito Santo de Deus que nos alimenta com esse amor, com essa alegria, com essa paz que Jesus mostrou na instrução dele enquanto ele caminhou nesse mundo como um ser humano, como eu, como você. E nessa tua vida, você também terá que ter paciência. Aí é complicado, né? Paciência nesse mundo, né? Amabilidade e bondade. Você acha que você tem isso tudo? Eu duvido, porque nós somos carne, nós somos humanos, ninguém é paciente, ninguém é amável, ninguém é bom aqui. Você só é por interesses próprios. Por quê? Porque nessa parte de baixo é onde nós estamos, na Terra. E na Terra nós somos carne, somos seres humanos. E aqui nessa parte de cima é a parte espiritual, que é o Espírito de Deus. Então, é muito lindo isso que Deus me deu, porque é muito claro que para você entrar nesse processo de se alimentar com esse fruto, que é o Espírito Santo que tem para te dar, você vai ter que trabalhar a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso parece impossível, né, Eliane? E é impossível você ter tudo isso. Eu tenho. Sabe por quê? Porque Deus me deu. E porque eu tomei. Porque eu aceitei Jesus. E passei 5 anos, de 2015 até 2020, estudando a palavra,
renunciando às cacas ainda que eu tinha de religiosidade na minha vida e atendendo algumas pessoas, na época voluntariamente, para eu poder praticar esse movimento. Mas eu não conseguia entender isso até que Deus foi trabalhando comigo, foi forjando, forjando, estreitando, 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 e eu fui entregando, entregando, entregando. E cada dia mais a paciência vinha, cada dia mais a amabilidade chegava, cada dia mais a bondade em mim chegava. E eu estava cada dia mais fiel a Deus, cada dia mais mansa a Deus e cada dia mais dominada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu vou dizer para você, você não precisa pagar tão caro para fazer tantos cursos como eu fiz. Porque eu paguei muito caro. Eu tenho formação de coach, PNL, palestra com Roberto Chiniachique. E olha, você não tem noção do que eu trabalhava para levar para aquele antigo projeto que eu tinha. Porque tudo era para a essência. Quando eu atendia alguém, eu atendia o nome daquela pessoa. E ali eu dava toda a orientação para aquele nome, porque eu amava cuidar daquela essência. Para isso, eu vou te sugerir você prestar bem atenção aqui, que você é a cruz. Você carrega no teu corpo tudo isso. Só que para isso, tem 3 situações para você fazer. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer em Jesus, para que você possa ter o Espírito Santo de Deus em você. E para isso você precisa também ler a Bíblia para poder compreender. Aí eu vou falar para você que eu, na época, eu até lia os Salmos 23 e 91, mas ainda conseguia entender. Mas eu vou te dizer uma coisa, nesses 5 anos de experiência que eu fiquei aprendendo, estudando e fazendo curso de libertação e cura e tarará, um monte de coisa. Sério, gente, a gente só vai conseguir compreender a Bíblia a partir do momento que você vira a cruz para Jesus e diz assim: eis-me aqui, Senhor. O meu corpo é o instrumento do Senhor. Eu sou um instrumento de Deus. A minha alma precisa estar conectada ao Espírito Santo de Deus. Senão, você fica envolvido com as armadilhas malignas que existem aqui na Terra. E se você não consegue se estimular para esse ponto de frutificar a semente que você está dando para outro, para que isso seja uma geração abençoada, você está sendo egoísta. Porque o diabo, está escrito na Bíblia, ele é o pai da mentira. Então nós temos 2 pais: o pai eterno e o pai que se faz de pai aqui na terra, que é o próprio demônio. Ele mente para a nossa mente. Por que ele mente para a nossa mente? Porque quando pequeno, pensa um pouquinho, eu não quero me alongar muito, porque é muita coisa, mas eu quero terminar nesse contexto. Quando pequeno, 0 anos de vida, o que você sabia da tua vida? Então, você acha que você foi estimulado pelo Espírito Santo? É óbvio que não. Assim como teus pais, teus avós, bisavós e tudo mais. Quando você tinha 7 anos até 14, se você já no 0, você não tinha essa consciência, o que aconteceu? Só foi aumentando a carga e o peso nas tuas costas, no teu ombro. Porque ele quer que você carregue a cruz, como Jesus carregou. Só que Jesus é Jesus, né? É Deus, uma parte de Deus aqui. Então ele fez por amor, ele não fez por mim nem por você, ele fez por todo mundo. Ele morreu por todos. E depois ele foi, e nesses 3 dias, até o local onde estava o inimigo dele, toma a chave e o domínio é dele. E quando nós somos filhos de Deus, nós passamos a ser filhos do Pai. E quando nós somos filhos do Pai, nós somos mimados por Ele. Ou você vai na casa de um outro pai pedir conselho na tua vida normal aqui na Terra. É óbvio que você vai pedir conselho para aquele que te criou.
que às vezes nem é seu pai, mas alguém que você considera como pai. E você confia. Só que como humanos, o inimigo, ele vai usar o teu corpo e a tua alma para levar você na conversa. Então, a comunicação que você recebe não é a comunicação do Espírito Santo, mas é a comunicação do maligno até os teus 20 anos. E se você não voltar-se a ter um produto de qualidade pleno aqui, abençoando gerações, abençoando pessoas, tendo sucesso, ganhando dinheiro no sentido da palavra, porque o dinheiro é uma ferramenta para gente. Eu só vou fazer um pitaco aqui. Eu ganhava muito dinheiro no meu trabalho, mas eu ganhava e perdia, ganhava e perdia. Lembra que eu comentei no início que eu falia toda hora? Porque eu não sabia, eu não dava para o meu pai nem 10% do que eu ganhava. Hoje eu sei o que é dar 10% para o meu pai. Os outros 90% no meu bolso. E vou te falar uma coisa: 5 anos sem trabalhar. E eu nunca me faltou nada e nunca mais eu entrei no vermelho. Meu marido está sendo abençoado cada dia mais. E hoje eu sei que Deus está me dando um trabalho novamente, porque aqui, olha, você não vai conseguir sair daqui se você não fizer um trabalho de autoconhecimento. Só que vou mudar essa letra. Autoconhecimento com L, porque se você não conhecer primeiro da onde você veio, você pode ficar no alto com U, como eu fiquei. E aí você não vai conseguir sair daqui, porque ele quer matar, roubar e destruir a tua vida, como ele queria destruir a minha. E a história é longa, mas eu vou concluir para você esse meu pequeno testemunho e abrir meu coração para você. Venha fazer um trabalho de transformar a tua alma para ter vida com Jesus. Essa é a minha missão, transformar almas em vida para Jesus. Assim como a minha foi transformada, a do meu marido foi transformada, a da minha mãe, que já não está mais aqui, mas com 90 aninhos ela resolveu largar toda a religiosidade dela e com Jesus. E ali ela foi e batizou-se também, e onde ela foi uma nova criação. E ela faz um ano que foi para Jesus, de verdade, que ela foi para a glória com 93 anos. Então eu mal sabia que quando eu fui buscar um projeto antigo lá, que eu fui desenvolver para cuidar da Eliane, e que eu me preocupei em buscar a minha genealogia, as pessoas com as quais eu me relacionava, eu jamais imaginei que eu estava fazendo algo tão grandioso para a minha vida, para a vida da minha mãe, para a vida dos meus filhos e as pessoas com as quais eu vou me conectar daqui para frente. Fica aí o meu convite, eu me chamo Eliane Kovaleski, vou deixar a descrição aí no vídeo depois das palavras que eu falei, meu contato, e se fez sentido para você, e você se conectou com essa cruz, e você assume essa cruz que Jesus levou por você, e que isso é só simbólico, mas o teu corpo é o templo dele. Então, cuida bem do teu corpo, cuida bem da tua alma e cuida bem do teu espírito. Mas a primeira coisa que eu vou dizer para você, cuida bem da tua alma, porque se a tua alma não estiver em contato de verdade com Jesus e o Espírito Santo, você está sendo envolvido pelas opiniões alheias, porque você não consegue sair da terra. Você fica que nem aqueles palhacinhos do posto de gasolina, com as pernas presas e nunca vai conseguir sair daqui. E o que eu quero para você é vida abundante, vida plena. Que Deus abençoe você, a tua família, a tua geração e tudo mais. Então eu me despeço agora com muito amor, muito carinho no meu coração. E é emocionada porque vem comigo. Vamos transformar a tua alma em vida para Jesus. Aí eu te garanto que o diabo não toma mais nada de você, em nome de Jesus. Sem nada de religiosidade, mas sim relacionamento com Deus. Como é bom a gente ter uma relação de amizade com aquele que deu a vida por nós. Então fica a dica. E se fez sentido, compartilha, me ajuda, porque eu quero ajudar muita gente. Então a mídia está aí para isso. Vamos trabalhar e Deus vai prover
para a gente. E aí você não vai mais ficar mendigando, buscando conhecimento e pagando, buscando e pagando, e não tendo resultado assertivo e efetivo, porque corpo, alma e espírito está em ti. Mas para isso você tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio para te nutrir. Não há demônio que vá poder te tirar mais do centro da vontade de Deus. Fica com Deus, Deus abençoe tua vida abundantemente e até daqui a pouco. Tchau, tchau.